Contato com o Rodrigo Caio e o Edson Viana. Edson e Rodrigo Caio, bem-vindos ao Seleção. Oi, Rizek, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Seleção, amigos da mesa também. Tô aqui com o zagueiro com domínio, tem isso? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar falando com vocês. Eu acho que isso aí virou até uma brincadeira agora, né? Eu acho que já faz parte do passado também, o importante é a gente seguir a nossa vida trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Rizek, o Rodrigo Caio completou agora contra o Palmeiras 40 jogos com a camisa do Flamengo, são 3 gols nesse período, ele estava até brincando, nossa, rápido, né? Com esse calendário brasileiro a coisa acaba se atropelando. Você nos últimos jogos em que você formou a zaga ali com o Pablo Mari, o Flamengo tomou apenas um gol, ainda não é um período muito longo, mas o que você pode falar desse entrosamento que está surgindo com ele, por que tem dado tão certo? Claro que um time não tomar gols não depende só da dupla de zaga, mas enfim, dessa relação com ele, assim. Cara, a gente teve pouco tempo de trabalho, essa é a verdade. Como você disse, o calendário nosso é muito extenso, então a gente acaba não tendo muito tempo para trabalhar nos treinamentos, para tentar se entrosar. Então foi mais nos jogos, na orientação, um falando com o outro, um se orientando. Mas eu acho que é um mérito total da equipe, cara. A gente tem uma ideia muito forte para se defender, com uma linha muito organizada, com jogadores muito próximos, e isso facilita muito para nós defensores, porque a gente consegue diminuir muitos espaços entre a linha de 4 e a linha do meio de campo. Eu acho que isso aí é o fator principal. Claro que a conversa, o diálogo entre eu e o Pablo tá sendo muito bom, a gente vem se cobrando bastante, vem se orientando muito, e a gente fica feliz que a gente está dando todo o suporte para os nossos jogadores da frente fazer o que eles sabem, que é gols, que é bons jogos, que é velocidade. Eu acho que pela qualidade que o nosso time tem na frente, a gente precisa dar esse suporte. Eu acho que a gente vem conseguindo. E isso, acompanhando os jogos do Flamengo ali à beira do gramado, a gente vê que o Jesus o tempo todo ele faz uns gestos assim, para que o time realmente fique compactado o tempo todo, é uma obsessão dele. E eu queria te perguntar especificamente sobre o trabalho dele. Ontem, o Jesus estava no jogo do Flamengo contra o Avaí, que é o próximo adversário, seria o líder contra o lanterna do campeonato, conseguiu a primeira vitória, mas mesmo assim ele tem esse cuidado de ir lá assistir ao jogo do Avaí com o Fluminense. O que você pode falar do trabalho dele, assim, porque o Flamengo é um outro time com ele, com mais intensidade, tudo que você falou, mas a forma de trabalhar dele, assim, é no discurso, é no treinamento, é um pouco de tudo, como é que é? Cara, é tudo no treinamento. Claro que tem o discurso do treinador, e eu acho que isso é muito importante. O treinador convence o jogador, né, na fala, mas eu acredito que mais ainda dentro do campo. E eu acho que ele vem fazendo isso. Desde quando ele chegou, desde o primeiro dia, a intensidade, a cobrança, a exigência é sempre no limite. Então é uma coisa que eu sempre falo. Na minha visão, falando do jogador Rodrigo Caio, foi o treinador que mais me exigiu fisicamente e taticamente. Pela cobrança, ficamos praticamente 15 dias fazendo trabalho defensivo, e todos os dias ele pegava a linha de 4, às vezes a linha da frente, com os 4 da frente, que são os 2 médios e os 2 alas, que isso é como ele fala, né, que para nós aqui é os extremos. O que aconteceu? Por que eu decidi tirar os resultados? A gente vem fazendo bons jogos, com um time muito organizado, bem sincronizado, todos os jogadores, por mais que houve algumas mudanças, porque hoje a nossa linha de 4 tem 3 jogadores diferentes, que é o Rafa, o Pablo e o Felipe. No começo a gente vinha treinando com o Rodinei, com o Léo, eu e o René. Então isso aí num primeiro momento teve um pouco de dificuldade, mas a gente foi se adaptando na base da conversa, do diálogo, da cobrança um ao outro e da cobrança do treinador, que é fundamental. Então méritos total do Jorge por fazer com que a gente se cobre, que a gente atinge um nível muito alto. Então a gente fica feliz, cara. A gente fica feliz porque a gente cresce individualmente. Claro que pensando sempre no coletivo, porque o futebol é assim, e eu acho que o mérito total dele por tirar o máximo de cada jogador. É verdade que ele diz que com ele o jogador não corre menos de 10 km por jogo, tem isso? É isso, e é uma cobrança dele.
Muitas vezes, quando acaba o jogo ali, às vezes no dia seguinte, quando tem os números, ele fala, ele enaltece os jogadores que conseguem atingir essa marca. Claro que nós, zagueiros, é difícil a gente atingir os 10 quilômetros, isso aí é uma coisa natural. Agora, os médios defensivos, o médio defensivo, o segundo médio, que é o segundo volante, que hoje está jogando o Gerson, os 2 alas são os jogadores que mais correm, sempre tem que ultrapassar os 10 quilômetros, porque senão tem uma chamadinha. É isso. Bom, vou passar a bola para vocês aí na mesa, rola a bola para vocês fazerem as perguntas aqui para o Rodrigo. Obrigado, Edson. Primeiro eu queria falar, bom, Rodrigo, bem-vindo à seleção, um abraço para você. Como é interessante para a gente e para quem está em casa ver um jogador falar de aspectos táticos, técnicos e da gestão de grupo do Jorge Jesus com a clareza com a qual o Rodrigo falou. Achei muito interessante ouvir aqui o zagueiro do Flamengo. Perguntas para Rodrigo Caio, amigos. Perguntar aqui para o Rodrigo, mandar um abraço para ele aqui, André Hernan falando. Rodrigo, tudo bem? Você trabalhou com diversos treinadores, eu cito aí o Edgardo Balsa no São Paulo, que era aquela coisa de 1-0 era goleada, e agora o Jorge Jesus. É o treinador que mais fez você crescer como jogador e até no aspecto tático, porque eu sempre conversei com você sobre futebol, sobre tática, você sempre foi muito claro. Mas a chegada do Jorge Jesus nesse pouco tempo já fez você crescer dentro de campo no aspecto tático? É o principal cara que fez você mudar teu futebol? Boa tarde, André. Prazer falar com você. Sem dúvidas nenhuma, cara. Pode ter certeza que é um treinador que vem me acrescentando muito, ainda mais pela exigência, né? Principalmente parte defensiva, né? Nós jogadores, principalmente que jogamos ali atrás, a gente tem uma ideia para se defender, isso aí nos favorece muito. E hoje a gente pode dizer que a gente tem uma ideia para se defender. E não é individualmente, é coletivamente. Porque eu acho que é muito mais fácil. Aqui no Brasil a gente está acostumado a se defender muito individualmente, né? Muitas vezes mano a mano, muitas vezes com bastante confronto. Por isso que eu acredito que aqui temos grandes zagueiros por isso. Porque a qualidade do individualmente, marcando, sempre sendo agressivo na marcação, é muito forte. Agora, quando você tem uma ideia para se defender, uma linha organizada, você tem jogadores próximos a você, que são os 2 médios, que hoje é o Arão e o Gerson, próximos a nós, isso facilita muito. Foi assim que a gente conseguiu marcar muito bem o Guerreiro, né? Que é um jogador muito difícil de marcar, mas o que a gente fez? A gente diminuiu o espaço, a gente sempre tirou ele do jogo, adiantando a linha, deixando ele muitas vezes impedido, deixando os 2 volantes bem próximos, porque qualquer bola que ele dominasse, os nossos volantes estavam próximos. Então eu acredito que isso aí é mérito total do nosso treinador por nos mostrar isso. Claro que vale ressaltar também que tive grandes treinadores, cara. Isso aí é uma certeza muito grande. Tive o Osório, que foi um cara que me ensinou muito, o próprio Dorival, que tive a experiência de trabalhar com ele, um treinador fantástico. Rogério, foi o primeiro trabalho dele no São Paulo, foi um cara que me ensinou muito. Paulo Autuori lá atrás. Então, são treinadores que a gente acaba tirando um pouco de cada treinador. Claro que hoje, tendo a oportunidade de trabalhar com o Jorge, está sendo uma experiência única para mim, de um aprendizado muito grande, e eu espero que seja assim por muito tempo, cara, porque tenho certeza que a minha evolução individual vai ser muito grande. Rodrigo, um abraço para você, Jader Rocha falando aqui. Com relação à intensidade, eu estava lembrando aqui dessas últimas partidas do Flamengo, talvez a exceção seja o Bahia lá na Fonte Nova, mas o que tem chamado a atenção no jeito de jogar do Flamengo, além dessas questões táticas importantes que você citou aí, mas é o fato do time manter uma intensidade absurda, uma intensidade muito alta. E em virtude do que é a exigência dos jogos, independente da competição que seja, mas se percebe o Flamengo não mudando muito essa maneira de jogar, com essa intensidade sempre elevada. O desgaste é natural, evidente, ele acontece, mas se percebe isso. O Flamengo tem sempre a corda esticada, sempre jogando para dificultar a vida do adversário, e o resultado tem acontecido. E eu vou lembrar de novo, a exceção me parece o jogo do Bahia. Você concorda? Boa tarde, Jader. Prazer falar com você. Sem dúvidas. Eu vejo o time muito agressivo, né? Eu acho que isso aí é algo exigido pelo Jorge. Desde o começo quando ele chegou, que foi no meio da temporada, logo depois da Copa América,
Nos treinamentos, em cada momento do treinamento, ele pedia isso. Se fosse no trabalho de passe, se fosse no trabalho de posse, se fosse no trabalho de finalização. Então, a exigência dele sempre foi isso. Intensidade, bola rápida, domínio bom, passe bom, lançamento bom. Então, isso aí acaba nos deixando ainda mais preparado para o jogo, né? E isso é uma coisa que eu sempre frisei, pensando no meu individual. Se você treina forte, se você faz as coisas direito no treino, se você consegue treinar numa intensidade alta, você chega no jogo preparado para tudo, independente do que aconteça no jogo. E hoje eu vejo o nosso time assim, muito preparado. Claro que a gente não consegue treinar muito, a gente não consegue conseguir colocar intensidades no treino, principalmente agora que a gente está no meio de competições importantes, porque a gente não tem tempo para treinar. Mas eu acredito que esse tempo que a gente teve no começo, que foi praticamente 15, 16 dias, foi treinos muito intensos que nos deixou preparado para todas as competições. Então eu vejo que isso aí é o fator principal, cara, o fator principal mesmo. Claro que em alguns momentos a equipe sente o físico, porque o nosso calendário é muito difícil. É um calendário extenso, com bastante jogos, viagens longas, e tem momentos que a gente acaba não aguentando manter um ritmo muito forte. Como você disse, no jogo contra o Bahia, a gente vinha de uma classificação contra o Emelec, fomos para o jogo contra o Bahia, num campo muito difícil. Eu não joguei esse jogo porque eu estava lesionado, mas eu assisti e tive a conversa depois com meus companheiros, e eles disseram: Rodrigo, a gente estava exausto fisicamente, um campo muito difícil de jogar pelo estado do campo. O time do Bahia muito forte fisicamente, um time que foi armado para jogar no contra-ataque contra nós, a gente sempre desarrumado de alguma forma, e conseguiram um resultado largo, né? 3-0, de acordo com como foi o jogo. Mas eu acredito que o nosso time vem preparado cada vez mais, e a gente espera que a gente possa alcançar nossos objetivos, que esse é o principal. O Led, você sabia que o Rodrigo estava falando sobre a lesão, que ele não jogou esse jogo contra o Bahia. Para acelerar a recuperação dele, ele montou uma espécie de uma mini clínica dentro da casa dele para acelerar o processo de recuperação. Legal. Rodrigo, é o Lédio Carmona, tudo bem? Como é que é legal? O cara dá uma informação legal, dessa, você solta um legal. Maravilhoso. O que você quer que eu faça? Maravilhoso. Tá bom. É a marca registrada profissional, super profissional. Tá. Rodrigo, dentro do jogo contra o Grêmio, o Flamengo só faz grandes atuações. Ganhou do Grêmio, goleou o Vasco, passou pelo Inter, agora fez o que quis contra o Palmeiras. Na sua opinião, qual foi a melhor dessas atuações, a mais perto da perfeição? Para mim, era o primeiro tempo do jogo contra o Inter, lá no Beira-Rio, que beirou a perfeição, mesmo jogando naquele caldeirão. A partir do domingo, para mim, passou a ser o jogo contra o Palmeiras. E a outra, essa é uma pergunta. Para você, qual foi o jogo mais perto da perfeição? E a segunda, o Jorge Jesus ainda está dando treinamento no dia do jogo? Boa tarde, Lédio. Prazer falar com você. Cara, eu acredito que as suas palavras são as minhas. O jogo contra o Inter, o primeiro tempo, por ser fora de casa, numa atmosfera muito difícil de jogar, que é na casa do Inter, uma torcida que começou a apoiar a equipe desde o aquecimento, é um time muito competitivo como é o do Inter, e a gente conseguiu se impor do começo, desde o começo do primeiro tempo até o final, tendo as melhores oportunidades. Acredito que se a gente tivesse feito os 2 gols que a gente teve, as 2 chances claras que a gente teve, a gente conseguiria ter feito um resultado elástico ali, naquele primeiro tempo mesmo. Mas o segundo tempo não conseguimos manter o ritmo, bateu um pouco também o cansaço. A equipe do Inter veio com 2 jogadores rápidos no segundo tempo, o Nico de um lado e o Wellington Silva do outro, e eles conseguiram se impor de alguma forma. Mesmo assim, a gente não teve grandes riscos, né? Acredito que, tirando o gol ali do Lindoso, que foi numa bola parada, a gente não teve grandes riscos, pelo contrário, a gente conseguiu se postar muito bem, mas a gente perdeu um pouco o controle do jogo. Mas acredito que o jogo contra o Palmeiras a gente teve essa
esse controle total. O começo do jogo eles tiveram uma oportunidade, né, que foi com o Willian, que a gente conseguiu tirar ele do jogo, deixando ele em impedimento, por pouca coisa, mas conseguimos. E logo depois dali a gente conseguiu comandar totalmente o jogo, tendo a posse de bola, sendo agressivo. E quando a gente fez os gols, em nenhum momento a gente deixou de jogar, pelo contrário, a gente foi para cima para conseguir matar o jogo o mais rápido possível. E eu acho que essa é uma qualidade do nosso time, né? A gente tem uma posse, mas uma posse agressiva, uma posse tentando sempre o gol, sempre visando o gol. E eu acho que isso aí é algo de se enaltecer, né? E ainda mais pela qualidade dos nossos jogadores. A gente não tem a necessidade de ter somente a posse de bola. A gente tem que ser agressivo, a gente tem que ir em busca do gol. Isso é uma cobrança diária do nosso treinador. E a equipe vem encarando isso, né? Vem conseguindo ter essa ideia de jogo, que eu acho que é o mais bacana. Se defender bem e quando ter a bola, ter a posse, mas ser agressivo para conseguir furar o bloqueio da equipe adversária. E a outra pergunta... E a outra, se o Jorge Jesus ainda... Que no início ele dava treinamento no dia do jogo. Ele ainda dá? Sim, ainda a gente treina, a gente faz algumas coisas específicas, estratégicas, algumas coisas estratégicas, alguma coisa de bola parada, alguma coisa que tem que passar do time adversário, sempre a gente faz sim alguma coisa, sempre quando o jogo também é mais longo, né? Quando o jogo é 4 horas da tarde não tem tempo para a gente fazer, mas quando o jogo é às 7 ou às 9 a gente sempre faz alguma coisa assim. Só queria fazer o último comentário. Ainda sou eu, é o Lédio ainda, Rodrigo. Grande zagueiro e futuro grande comentarista, né? Legal. Ô, Rodrigo, com esse seu momento, chegando aí na Libertadores, com o trabalho do Jorge... Diga. Desculpa te cortar. Minha mãe vai ficar feliz com esse comentário. Ela está assistindo, ela é professora de português, ela vai ficar toda. Vem aí, vem cá. Nota 10. Chega aí, vamos fazer uma duplinha na cabine.